Alô, galera goiana, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Que satisfação ter vocês por aqui neste vídeo. Eu quero falar sobre declarações do diretor de comunicação social do Vila Nova, Romário Policarpo, em relação às polêmicas envolvendo arbitragem, envolvendo rivalidade com o Goiás Esporte Clube. Logo depois da nossa vinheta de abertura. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62. Que satisfação contar com a sua audiência. Que bom ver você por aqui. Se você ainda não for inscrito no canal, te convido a se inscrever. Fique à vontade para fazer o seu comentário. Fique à vontade para deixar a sua opinião, tá bem? Se puder, deixa aquele like para prestigiar o nosso trabalho e deixo o meu convite para você se inscrever no nosso canal e fazer parte dessa comunidade dedicada ao futebol do estado de Goiás. Tivemos mais um Goiás Vila Nova, 2-0 para a equipe colorada, jogo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, e sem dúvida o Vila surfa em um momento muito positivo contra a equipe esmeraldina. Claro, tivemos mais uma vez muitas polêmicas de bastidores. Andrino falou, Hugo falou, Romário Policarpo falou, Messias falou, Pagnussá falou, Paulo Turra falou, muita gente falou. Que bom, né? A pluralidade de ideias, ela é um dos pilares da democracia e da livre expressão, que eu sou um defensor assíduo delas. Mas vamos lá, né? As falas do Andrino, ele logo após o jogo contra o Operário, uma semana antes do clássico, ele reclamou de arbitragens passadas de jogos entre Goiás e Vila e falou que estava preocupado em relação à arbitragem do jogo seguinte, que foi esse jogo que o Vila venceu por 2-0, a arbitragem do Anderson Daronco, né? Naquele momento ele não sabia que seria o Daronco, né? Quando ele falou, a escala sai um pouco mais à frente. O Vila passou a semana calado. Logo após o jogo, o Jorge Bravo reclamou da fala do dirigente esmeraldino, citou que ele é um leão de túnel, chamou de forasteiro, né, e afirmou que o Goiás não pode reclamar de arbitragem, né? Quem pode reclamar de arbitragem é o Vila por um contexto histórico. Esse é um discurso muito habitual do Hugo, né? Ele repete ele com frequência. Acho que dá um debate interessante nessa patente da reclamação, mas o Hugo foi numa linha que ele já está bastante habituado aí. Veio então o Romário Policarpo, endossou o que o Hugo falou. Eu acho que até aí tudo normal, sabe? Tudo normal. Você tem aquela ânsia, né, de falar para o seu opositor, vamos dizer assim. Às vezes sobe um pouco mais o tom, depois baixa um pouco mais o tom. Mas para mim, onde a coisa saiu da linha, onde a coisa desandou, foi quando o Romário Policarpo quis fazer uma comparação entre a reclamação do Goiás de arbitragem com outra situação. Aí, para mim, ele perdeu completamente o tom. Vamos lá. Quero colocar aqui para vocês a fala do Romário Policarpo à rádio Band News, né? Ele deu essa declaração logo após o jogo. Eu não vou reproduzir a fala aqui, porque eu não tenho autorização para reproduzir o conteúdo da emissora aqui, mas eu tirei as aspas, né, e vou reproduzi-las na íntegra para vocês aqui deste trecho. O Romário afirma o seguinte: o adversário nosso, que no caso é o Goiás, reclamar de arbitragem é igual presidiário reclamar conforto na cadeia. Essa é a fala do diretor social do Vila Nova, diretor de comunicação social, né, do Vila Nova, e também do presidente da Câmara de Goiânia, né? O Romário é vereador e é o atual presidente da Câmara para esse biênio 2025-2026. Bem, o Romário tem um histórico de declarações polêmicas, é um perfil dele, né? Eu nem sei se é propriamente um perfil pessoal ou um perfil estratégico, né? E acho que nesse caso também não cabe muito, não faz diferença especificamente para esse caso. Mas eu respeito muito assim, o torcedor de futebol que quer provocar, que quer falar, mas o Romário Policarpo, ele não é um torcedor comum.
Ele não é aquele cara que o repórter estava passando ali pela arquibancada. O Patrick faz muito isso para nós aqui no Futebol 62. Ele vai passando pela arquibancada, vê um torcedor lá que levou uma bandeira diferente, que tá com um souvenir diferente, que tá com a família inteira. Ele para lá e entrevista o cara. Né? Pega o nome dele e depois dá os créditos aqui nas nossas reportagens. O Romário não é esse cara. Apesar de que para mim esse cara, se fala algo parecido, também precisa ser cobrado por isso. O Romário, ele é um dirigente do Vila Nova, até aí, até ok, mas ele é o chefe do poder executivo, do poder legislativo da capital de Goiás. Ele é o chefe do poder legislativo de Goiânia, presidente da Câmara Municipal. Então, quando o Romário compara uma instituição octogenária como o Goiás a um presidiário, ele passou muito do tom. Muito do tom. Sabe? Porque uma coisa é você provocar o seu rival, outra coisa é você compará-lo a um bandido. Aí são situações muito desproporcionais. Se o Vila acha que o Goiás não tem direito de reclamar de arbitragem, que essa é uma patente colorada, eu discordo, mas o Vila, ok. Né? O Vila se sente prejudicado historicamente, acha que qualquer erro que uma hora o Goiás reclamar é o Hugo gosta de dizer que é uma compensação histórica. Né? Para mim, erro é erro, né? Mas não é o caso. Agora, quando o Romário, né, compara o Goiás a um bandido, a um presidiário, como ele cita, ele foi muito infeliz, pelo menos na minha visão, e extremamente desrespeitoso como presidente da Câmara Municipal que ele é, porque o presidente da Câmara Municipal, ele não tira férias do cargo, tá? Eu tô de presidente agora da Câmara, agora eu tô aqui, eu não sou presidente da Câmara, eu sou torcedor, agora aqui eu sou empresário. Não, o presidente da Câmara é um cargo que o cara é durante o tempo inteiro, é em período integral. Então, eu acho uma situação extremamente desnecessária, uma comparação inútil e uma comparação extremamente infeliz você comparar uma instituição como o Goiás a um presidiário. Eu sou alguém que faço muitas críticas ao Goiás. Enquanto a imprensa goiana quase de maneira integral batia palmas para o Goiás, eu já criticava um modelo do Goiás no passado que para mim estava levando o clube a uma diminuição do seu tamanho. E isso se comprovou com o passar dos tempos. Mas, mesmo assim, eu sei da importância do Goiás para a nossa cidade, Goiânia no caso, eu sei da importância do Goiás para o nosso estado e não tenho qualquer indício de que o Goiás seja um time que possa ser comparado a um bandido, a um presidiário, a alguém que a algum transgressor que está querendo ter benefícios, algum transgressor que está querendo ter conforto, né? Então, o presidente da Câmara, ele precisa ter cuidado nas suas falas. E existe algo que chama liturgia do cargo. Ele precisa ter liturgia no cargo. Ele não é um qualquer lá no estádio. Ele é uma pessoa que exerce um cargo público importantíssimo. E exerce um cargo no Vila também, que para mim é importante, que é o de comunicação social. Ele é o responsável pelo que o Vila fala. Então, para mim, é o presidente da Câmara que tem esse perfil, né, falastrão, é normal dele, ele gosta e é um direito dele, mas dessa vez ele passou muito do tom, sabe? Discordo dele que Vila e Atlético não é clássico, para mim isso é uma provocação, ele quer provocar o Atlético. Me lembro quando ele falou que não conhecia o Luiz Fernando, direito dele também, né? Apesar de que quem gosta de futebol e aqui do futebol goiano acho difícil não conhecer o Luiz Fernando, mas eu entendi o tom sarcástico, né, daquela citação. Essas provocações fazem parte. Mas comparar a instituição Goiás a um presidiário é completamente fora da casinha, sabe? É completamente fora do que se espera de um presidente da Câmara, pelo menos do que eu espero, né? Hoje a gente vive tempos políticos tão esquisitos, em que me parece que quanto mais
citações banais os políticos fazem, mas isso agrega, né, as suas redes, as suas bases eleitorais, mas pelo menos do que eu tenho, né, como um bom representante político, para mim isso absolutamente não cabe esse tipo de comparação. Vamos ver, claro, quais serão os desdobramentos e espero muito ver o futebol goiano com as suas polêmicas, mas que elas fiquem restritas ao futebol, que o Vila curta esse momento, 10 jogos sem perder para o Goiás, que o Vila curta essa freguesia esmeraldina, sabe? Isso já é o suficiente para machucar o torcedor esmeraldino, né? Perder para o Vila já é o suficiente para machucar o torcedor esmeraldino. Agora, comparar o Goiás Esporte Clube ou qualquer outro clube daqui, eu não gosto, por exemplo, quando alguém fala que o Atlético é um time de assassinos, porque o Atlético não é um time de assassinos. O Atlético é um clube de milhares de pessoas. E lá, porventura, um presidente que estava lá, que para mim tem que ser responsabilizado por isso, como já foi, inclusive, ele cometeu um crime, né? Ele é julgado e condenado por esse crime, que é o Maurício Sampaio. Mas isso não faz do Atlético um clube de assassinos. Ele faz é um clube que tem um ex-presidente mandante de assassinato. É uma situação diferente. Assim como outros clubes também têm pessoas que em algum momento tiveram envolvimentos com a justiça brasileira, né? Então a gente tem que tomar cuidado nessas situações, especialmente aquelas pessoas e aquelas figuras públicas. Mesmo em épocas de memes, de busca incessante por recortes, eu penso que a gente tem que ter muito zelo com as nossas instituições. E o Futebol 62 sempre estará por aqui para defender as nossas instituições, né? Porque o futebol goiano não é fácil de se fazer. E aí, quando você leva a situação para esse caso, é uma situação extremamente desagradável. E que o Romário reflita sobre isso, né? Porque polêmica, ok, mas só até a cerca. Você passou de lá, aí você já entra numa seara que é muito mais complicada e muito mais difícil de se ponderar. Fique à vontade, torcedor, para deixar aí também a sua manifestação, a sua opinião. Agradeço a todos pela visualização aqui até o final do vídeo. Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.